eu fizesse meu próprio jogo de luta? Agora sim. E foi nesse momento que a ideia de fazer um jogo de luta próprio entrou na minha mente. Na verdade não, eu já tenho essa ideia desde que eu sou bem mais novo, sempre gostei muito do jogo de luta, mas eu nunca senti aquela firmeza para fazer aqueles personagens musculosos e fluidos que eu via nos jogos que eu gostava. Desde criança eu jogava, por exemplo, Soul Calibur com a minha mãe no PS1, joguei várias vezes Street Fighter e outros jogos de luta nos fliperamas, barzinhos e playlands que tinham aqui na cidade de São Paulo, e sempre foi um modelo de jogo, um estilo de jogo que eu amava muito. Talvez pelo fato de ter um irmão mais velho, que era consideravelmente mais forte do que eu e com quem eu constantemente brigava, é que eu gostava de extravasar essa vontade de espancar ele tão grande nos jogos. Também tinha o fato de eu poder fazer isso com pessoas de outros países, outras religiões, outras raças, no sentido de serem de outros planetas ou outros universos, e é muito legal você malhar alguém no soco, mas a verdade é que eu acho que esse nunca foi o principal motivo de eu gostar dos jogos de luta. Eu acho que o principal motivo que eu aprendi pela minha franquia favorita, que é Street Fighter, e por muitos outros jogos que eu joguei depois, simplesmente por ser muito divertido, como Mortal Kombat, Injustice, Tekken, Skullgirls, é que a pessoa que faz um jogo de luta, ela é uma pessoa que ama arte. As cores que eles decidem colocar, por exemplo, nos Marvel vs Capcoms, o jeito como eles fazem os cenários, como nos Street Fighters, e qualquer mínimo detalhe, desde o HUD até a barra de vida, até os fatalities, demonstram que a pessoa que está fazendo aquilo gosta muito do que faz e faz muito bem. E chegou na minha vez de fazer isso, certo? Eu gostei tanto disso durante a minha vida inteira, por que agora eu não tento fazer isso? Não naquele estilão clássico dos Street Fighters, de terem pessoas extremamente bombadas, mas por que não numa coisa diferente do que eu tô acostumado a fazer? Uma coisa mais cartunesca, mais parecida com o próprio Skullgirls que eu já falei, ou com o próprio Brawlhalla da vida. Então, é o que eu tô pensando em fazer hoje, e tô pensando em criar esse novo projeto, do qual eu vou pedir a ajuda das poucas pessoas que me assistem, que é de criar um jogo de luta. Para esse motivo, eu gostaria que você me acompanhasse aqui, para que nós fôssemos iniciar a nossa jornada aqui no jogo. Então, vamos pro desenho, vamos ver o que eu criei aí, e vou contar um pouco para vocês o que se passa na minha mente. É claro que a princípio é necessário a gente ter as nossas referências, e as referências são basicamente as coisas que eu já contei pra vocês, mas tem muito mais aí no meio. Eu acho que esse primeiro personagem que eu fiz, que foi a minha primeira ideia, foi ser meio que um espião mexicano, veio do Team Fortress, na verdade. Eu pensei primeiro em fazer 2 espiões que tivessem os mesmos corpos, por serem clones ou algo do gênero, e que iam ser meio que rivais e ao mesmo tempo colegas, serem irmãos, talvez primos, talvez amantes, eu não tenho certeza, como são, né, as duas famílias, Red e Blue, não são exatamente esses nomes, mas que são do Team Fortress, e também para ser aquela questão do Ken e do Ryu, que são, obviamente, as minhas maiores inspirações. Então eu fui nesse design de fazer eles com um tronco muito exageradamente grande, uma coisa meio Senhor Incrível, nos Incríveis quando ele é mais novo, e essa máscara meio de Deadpool. E eu gostei bastante do design, como eles ficaram. Acabei escolhendo esse, em que mostra só os olhinhos. Eu achei que ficou uma coisa bem assim, misteriosa e besta. Esse personagem e a ideia do jogo em si é ser uma grande galhofa, né? Não vai ser um jogo, mas a ideia do projeto é ser uma grande galhofa, dos jogos que eu sempre gostei. E aí eu fiz ele com essas mãozinhas bem pequenas, com esse cinto extremamente exagerado e afins, né? E eu gostei bastante de como ele ficou. Eu também aproveitei esse momento para fazer um primeiro plotzinho de como que seria a ideia e que teria a ver basicamente, como qualquer outro jogo de luta, com um contexto, uma motivação inútil, né? Que a verdade é só achar o motivo mais besta para fazer pessoas caírem na porrada. Tá bom que tem jogos com umas histórias mais longas, sei lá, o próprio Injustice, né? Por ter aquela base dos quadrinhos, mas a verdade, vamos falar, é que jogo de luta é só uma motivação rasa para você colocar várias pessoas descendo a mão umas nas outras, né?
Então, a minha motivação dessa vez, e que é a motivação por enquanto, é ser uma grande arma ancestral, alguma coisa assim meio Jojo, que é uma máscara de pedra, mas que pode ter fins bélicos, mas que é meio mística. Eu ainda não tenho certeza, mas que seria essa coisa que traria de todos os cantos do mundo lutadores, especialistas, organizações secretas e governos que iriam querer colocar as mãos nisso para o bem ou para o mal. Esse é o caso do nosso personagem, nosso espião, que é o Nino, foi o nome que eu pensei para ele e que vai ser o nome por enquanto, que estaria atrás dessa máscara aí para seus fins pessoais ou os fins da sua organização, que eu decidi ser o México, né? Me falaram que ele parecia um pouco com um lutador de luta livre, e eu achei que faz muito sentido. Não foi uma das intenções, mas era para ele ser um mexicano bem parrudão assim, e eu pensei nele fazer uns golpes de luta livre, cair de cotovelo, ter um cotovelo de aço, alguma coisa assim, simplesmente pra ser bem galhofa mesmo, bem esquisito. E foi basicamente aí a minha decisão artística pra ele, né? Vocês podem ver que as referências ao lado aí, elas são bem diversas. A gente tem a Kerrigan, a gente tem os personagens do Skullgirls, a gente tem os personagens do Darkstalkers, e é bem proposital mesmo, eu tava mais indo assim no mais bizarro que eu conseguisse encontrar, sem me preocupar muito com seriedade ou coisas assim, né? E essa é a ideia principal, é ter essa arma ancestral, que vai ser uma coisa que vai ser um mal gigantesco para toda a humanidade, e que todos esses lutadores vão ter que lutar uns contra os outros para conseguir recuperar ela ou conquistar ela. Isso eu ainda não pensei direito. Uma parte legal também é que eu fico nessa dúvida se eu quero fazer como tem, por exemplo, o Marvel vs Capcom, onde você ficar trocando de personagens, né, de você ter dois lutadores ao mesmo tempo e com um único botão você inverter eles. E foi pensando nessa outra possibilidade que eu comecei a fazer esse outro personagem, né, que é o Arno, ou Arno. E eu pensei nele literalmente como o Notorious B.I.G., sendo um padre meio ocultista. E eu pensei nisso, eu acabei não colocando essa ideia em prática, porque depois eu acho que eu ignorei ela, mas a intenção seria que ele fosse, na verdade, dois personagens. Seria esse cara, esse homem negro grandão, meio gangsta, meio né, do blues, talvez, com esse bigodinho, mas que ele iria invocar essa demônia muito erótica, parecida com a Kerrigan, que seria a verdadeira arma dele, ele não lutaria realmente. Um pouco parecido com o jeito como são feitos os jogos de Jojo, né, os jogos de luta de Jojo, em que você tem os stand users, mas quem luta realmente são os stands. E aí ele usaria essa demonhona assim pra lutar e pra acabar com os inimigos. Eu acabei não colocando isso ainda em prática, preferi mais focar no design desse personagem, e no final das contas eu acho que foi a melhor decisão. Então, eu acho que por enquanto vai ser isso mesmo. Mas nada que não possa ser reutilizado depois ou modificado, querendo ou não, como é uma ideia de concept art, essas são as ideias principais. Tudo isso pode mudar, tudo isso pode evoluir, e verdade seja dita, isso tudo pode ir por ralo abaixo, né? Não pode ser o único vídeo que eu vou fazer e ponto final, posso cansar dessa ideia, como já aconteceram tantas vezes antes, não seria novidade hoje, né? Mas enfim. Eu acho que outra coisa, né, os próximos passos que a gente vai ter que seguir nesse projeto vão ser claramente pensar nos cenários. Eu gosto muito de Street Fighter, não à toa. O cenário base que eu usei aí para esses personagens se encaixarem foi a zona de treinamento, né, o training stage do Street Fighter. E eu gosto muito daquele cenário com pessoas se movendo atrás, e uma coisa que assim, cara, tem duas pessoas se porrando, é óbvio que isso vai chamar a atenção. Então, provavelmente, quando eu for pensar nisso, eu vou adicionar pessoas, talvez easter eggs, talvez alguns amigos meus, simplesmente pela brincadeira deles estarem ali. Eu sei que a maioria dos meus amigos também gosta muito de jogo de luta, e é uma ideia que eu pensei. Eu fiquei percebendo depois, quando eu comecei a fazer esse personagem, o Arno, que ele tem esses espinhos e por algum motivo ficou parecendo um pouco com o Spawn, né, o personagem da Image Comics, e eu não sei porquê, aí eu fiz essa coisa meio de vermelho, preto, com uma faixa branca, e aí eu resolvi mudar completamente e só deixar a roupa dele inteiramente branca, porque ficou mais meio estereotipado de Blaxploitation. Não sei até que ponto isso é errado, mas era a ideia realmente, era fazer uma coisa bem galhofa, bem esquisitona e que chamasse a atenção.
Até por esse motivo eu peço a ajuda das pessoas aí para mandarem ideias, que provavelmente eu não vou acatar, porque eu quero fazer uma coisa completamente única e completamente maluca, mas querendo ou não, nada se cria, né? Tudo se copia, então mandem. Às vezes eu vou ver, às vezes não, e é isso. Mas, enfim, eu acho que são essas as coisas que eu posso ir adiantando, né? Além dos cenários, eu acho que a próxima coisa também vai ser pensar no nome, pensar no logo, pensar nas barras de vida, pensar se vai ter as mecânicas de superpoder. Pro Nino, por exemplo, eu pensei mais ou menos como é o super dele, a ultimate dele, uma coisa parecida com a do Snake no Smash Bros, que é aquela coisa de sniper, de helicóptero tático, então seria mais ou menos isso, mas eu ainda não tenho certeza de absolutamente nada, né? Mas eu acho que isso por um lado é bom, eu acho que isso me deixa livre para pensar em coisas diferentes. Eu espero que as pessoas gostem disso, espero que as pessoas achem uma ideia interessante. A minha namorada já falou que achou legal o cara negro peitudo metido. Então, talvez as pessoas gostem disso, talvez elas achem engraçadinho. Quem sabe eu faço uma comic com esses personagens, como tem o Team Fortress, como tem o próprio Injustice. Já que, assim, eu não sei animar, eu não sei fazer trilha sonora, eu não sei programar, então isso nunca vai virar um jogo, a menos que queiram comprar por muito dinheiro. E aí eu vou vender porque eu não sou idiota. Mas por enquanto vai ser isso, vão ser desenhos dos personagens, concepts, historinhas por trás deles. Quem sabe nos próximos vídeos eu também trago uma história mais pensada desses personagens, do Arno, do Nino e dos outros personagens que eu tô bolando. Mas por hora é basicamente isso. E eu tô bem feliz, na verdade, tá? Foi um estilo diferente que eu pensei em assumir, eu gostei de como ficou. Tentei incluir aí algumas coisas, as pinceladas mais de sem controle, uma coisa meio os concepts de Street Fighter, apesar do estilão ser um cartoon meio Schoolgirls. E é isso. Não tem muito mais o que falar, não tem muito mais pensamento. Se você gostou, inscreva-se, deixe um like, sorria, seja feliz, jogue jogos de luta, jogue Street Fighter, jogue Smash Bros, jogue Brawlhalla, jogue lá. Não vou falar, mas compartilhe também, vá no Instagram, meu Instagram é @esperandioarte, meu Twitter é @esperandioarte também, ou @esperartes, eu não sei, mas eu posto muita besteira lá, apesar de ter atualizações dos projetos. Mas é isso, siga, compartilhe, espero que tenha gostado, um beijo na sua bunda e até um próximo vídeo de luta, de soco na cara ou de outra coisa. Tchau!